A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos entrar então na nossa quarta aula sobre a coragem de confessar. Comentários sobre a confissão de fé de Westminster. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma tendência muito comum entre os cristãos, que sempre foi a de dividir a realidade em dois blocos. Uma parte material, que é considerada inferior ou má, e uma parte espiritual, que é considerada superior e boa. Mas antes disso, eu convido você a orar comigo. Pai Santo, Deus Eterno, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma aula. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que aquilo que nós estudarmos aqui nos dê sabedoria, nos capacite, Deus, para testemunhar do teu amor e da tua graça onde estivermos. Nós pedimos a tua iluminação, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mas afinal, por que a gente faz essa separação se afinal todas as coisas materiais e espirituais foram criadas por Deus? Eu vou compartilhar algumas coisas com você e eu gostaria que você pensasse comigo. Talvez seja por causa disso. Primeiro, quando a igreja se reúne, as pessoas fazem referência a essas atividades que são chamadas então de espirituais, o culto, a celebração dominical, o culto de oração, o culto no lar, a reunião de oração, o qual são considerados mais importantes. E atividades de outra natureza, atividades sociais, recreativas, esportivas, enfim, elas são tidas como inferiores em relação a essas primeiras. Segundo, nós também temos aí, ao longo dos séculos, o desenvolvimento da ideia, por exemplo, de que algumas coisas corpóreas são más. O sexo, por exemplo, é uma delas, porque afinal tudo que se relaciona a isso acaba sendo considerado como vergonhoso, como imoral, e muitos há que continuam a considerar, por exemplo, o relacionamento sexual um mal necessário, que serve somente para a reprodução da espécie. Terceiro ponto que nós também vemos muito na nossa tradição e no nosso meio é quando uma pessoa morre. E se essa pessoa é cristã, a gente acaba acostumando a desprezar o corpo e valorizar a alma, Aquela ideia, vamos salvar almas, por exemplo, Vamos pregar as almas, como se a pessoa só tivesse a alma e o corpo dela fosse algo muito ruim. Então, acabou se transmitindo aí a ideia de que o que vai para a terra, o corpo da pessoa, não tem importância nenhuma. O importante é a parte espiritual, se ela está com Deus ou não, Então, se ela já está com Deus, a gente não tem que se preocupar. Todas essas ideias, elas precisam ser melhor avaliadas à luz do ensino bíblico a respeito da confissão. E essa é uma proposta que a confissão apresenta, porque antes de mais nada, nós precisamos fazer uma importante observação. Sempre que se coloca o problema da criação, a única coisa que acaba sendo discutida é a forma como isso ocorreu. Se foi literalmente em 7 dias, se não foi, enfim, diante da teoria da evolução muito conhecida e difundida, os cristãos chegam muitas vezes a ficar assustados, se não até preocupados, assumindo a posição A ou B de defesa da narrativa da criação, conforme a gente lê no texto de Gênesis. E aí as disputas em torno então dessas questões são tantas que se perde até a conta delas. E em meio a tais discussões, fica esquecida totalmente a mensagem que a narrativa da criação de fato apresenta para os dias de hoje. A nossa preocupação aqui, quando a gente faz esse comentário, é com a mensagem da narrativa bíblica da criação e não com a forma como se deu a criação. Vamos analisar a seguinte questão: o que a narrativa da criação no livro de Gênesis tem a dizer para os nossos dias? Será que realmente são só teorias? A confissão de fé de Westminster repete o texto bíblico, dizendo que Deus criou tudo muito bom. Então, duas coisas a gente precisa destacar a partir disso. Primeiro, que Deus é o criador das coisas materiais também. E segundo, que as coisas materiais são boas, porque elas têm origem em quem? Em Deus, no próprio Deus. Ele quem as fez. Então cai
por terra, diante disso, a nossa costumeira divisão da realidade em duas partes. Não tem cabimento, que uma é espiritual e boa e a outra é material e ruim, né? A gente não pode aceitar que Deus tenha criado, vamos pensar aí, uma coisa ruim. Em muitas épocas, cristãos sinceros pensaram fazer a vontade de Deus, privando-se, por exemplo, de coisas boas da natureza ou martirizando o próprio corpo, achando que estavam fazendo isso para agradar a Deus. O fato é que, como cristãos, nós hoje, diante do estudo da palavra, nós precisamos ter uma atitude diferente. A gente deve desfrutar das coisas boas da criação com alegria, com reverência e com gratidão. A gente precisa entender, Deus criou tudo muito bom. O que aconteceu, na verdade, aí no meio do caminho foi o nosso pecado, a nossa corrupção, que realmente deturpa e deterioriza muito da criação. Mas a criação em si é boa. A criação é uma dádiva de Deus para o bem do ser humano. E é lógico que hoje a gente enfrenta problemas com a natureza. Nós temos que reconhecer que o próprio ser humano, com o seu pecado, tem agredido, tem violentado a criação de Deus. E a boa criação de Deus, né, feita para a felicidade do ser humano, tem sido utilizada para a satisfação, para o egoísmo, para a vaidade humana. E nesse aspecto, isso é pecado, né? A nossa atitude cristã deve ser diferente. Nós precisamos defender o bom uso da natureza, com respeito, com amor, com justiça, preocupando-se com a sua preservação. Mas Gisele, isso estava lá na Confissão de Fé de Westminster? Não. Como a gente já tem falado, as confissões de fé respondem problemas do seu tempo. E no século XVII não tinha o menor sentido falar sobre isso, né? A gente nem pode esperar que essa confissão trouxesse, afinal de contas, faz tanto tempo. Não existia uma preocupação ecológica naquele tempo como nós temos hoje. E nesse sentido, por isso que é importante a reflexão também diante daquilo que nós lemos na confissão, daquilo que nós lemos na nossa Bíblia, e pensar a respeito disso, porque hoje em dia, com o agravamento da condição ambiental, né, com a degradação, nós precisamos refletir a respeito disso. Não é só a questão se a criação é boa ou se é ruim. Nós entendemos que ela é boa porque Deus a fez. Mas como nós, seres humanos, estamos utilizando, usufruindo, degradando essa criação, né? A gente teve uma época em que a ideia era o que? Nós temos que aproveitar e realmente usar ao máximo possível, sem pensar em como repor, como fazer a coisa. E hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que pensar em formas sustentáveis de utilizar essa criação. Por quê? Porque o pecado corrompeu essa relação do ser humano com a natureza. Será que, como cristão, a gente não precisa se interessar um pouquinho mais sobre esse assunto? Né? Você já pensou em reciclar o seu lixo, por exemplo? Né? Em gastar menos água nesse tempo aí de crise hídrica, crise elétrica? São tantas crises que são oportunidades para que a gente reflita sobre a nossa atitude como cristão, por exemplo, diante da criação. Será que a gente tem lutado para preservar aquilo que Deus nos deu? E é interessante porque, se você lembrar da sua Bíblia, ela não diz que Deus criou somente a natureza. Deus criou também nós, os seres humanos. E fica claro na narrativa de Gênesis que Deus se preocupou com a solidão do homem, pois não é bom que o homem viva sozinho. Por isso Deus criou também a mulher e disse para que fossem fecundos, se multiplicassem e enchessem a terra. E aqui também há uma mensagem para os nossos dias. Nós vivemos numa sociedade tremendamente competitiva. O outro é visto sempre como um adversário, né? Alguém que quer tomar o meu lugar, um inimigo. Acaba representando para a gente uma ameaça na nossa posição, no nosso trabalho, no nosso bem-estar. O outro é considerado como um ser que a gente tem que vencer para progredir, para garantir um lugar no sol. Mas será que essa foi a intenção de Deus na criação? Porque Deus criou a mulher para ser uma companheira, uma ajudadora fiel. E infelizmente nós temos visto, por exemplo, nas questões de discussão de gênero, né?
um querendo ser mais que o outro, mas Deus nos convida a sermos iguais, a exercermos respeito mútuo. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser submissos um ao outro, né? Não apenas a mulher ao homem, mas o homem também à mulher. Isso é maravilhoso. Ou seja, no sentido de humildade, de se colocar sempre abaixo do outro para servir o outro, né? Em Cristo, essas brigas de gênero, essas discussões de gêneros, elas já deveriam ter sido ultrapassadas há muito tempo, porque em Cristo nós, não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, nós somos todos iguais. E a gente vê que dentro então da narrativa da criação, Deus nos faz auxiliares, e em Cristo, né, todas essas questões são quebradas para que a gente possa viver em harmonia. Em outras palavras, na ótica divina não existe eu existo e você existe, nós existimos um para o outro, para sermos amigos, irmãos, né? Uma criatura solitária ao nosso lado não tem cabimento, né? Não dá para ser. Então isso é muito importante, porque nós, como seres humanos, fomos criados para viver em comunidade. Nós precisamos refletir também sobre isso. E uma outra questão também que é muito discutida é a questão do ser humano e o trabalho. A Bíblia diz ainda que Deus colocou o ser humano num jardim para cultivar e guardar, isso em Gênesis 2:16, ou seja, antes da narrativa do pecado. Isso indica que Deus não criou o ser humano para que ele ficasse sem fazer nada, como alguns podem achar. Ao contrário, Deus atribuiu ao ser humano tarefa, o cuidar. E ao incumbir o ser humano dessa tarefa, o ser humano, ao executar tal tarefa, executa a vontade de Deus, né? E o ser humano sentiria ser pleno realizando aquilo que Deus fez para que ele fizesse, enfim. Como criatura, ele glorificaria a Deus na execução das suas tarefas. Não é isso que a gente vê hoje em dia, infelizmente, né? O trabalho na nossa sociedade também tem sido uma fonte de sofrimento, de injustiça. Muitos trabalham demais, não se realizam no seu trabalho. Outros poucos também não trabalham nada, mas acabam desfrutando do que? Do trabalho do outro, através do que? Da exploração. Acaba aí aproveitando do suor alheio. E assim o trabalho se transformou em motivo de conflitos, em uma fonte então de exploração entre as pessoas. E é por isso que existe tanta associação de proprietários, associação de trabalhadores, sindicatos, e daí também surgem as greves e as leis trabalhistas, e nós não estamos aqui dizendo que isso é ruim, ao contrário, é necessário, justamente porque há exploração. O pecado também corrompeu essa relação de trabalho. Infelizmente, não foi esse o plano de Deus. Deus deu o trabalho realmente para dignificar o ser humano. Mas, ao pecar, a corrupção fez com que essas relações fossem quebradas, usurpadas, corrompidas. O que existe hoje em dia não reflete o plano divino, mas a sua corrupção por causa do pecado. E o que a gente vê não é só a relação de trabalho conturbado, às vezes é relação de escravidão mesmo, né? Às vezes a gente pensa na escravidão do século XIX e a gente fica preso nisso, mas a gente tem que pensar um pouco além. Hoje em dia existem vários tipos de escravidão. O patrão que quer pagar o mínimo possível também quer explorar aquela pessoa, e a exploração não deixa de ser também um tipo de escravidão. E fora mesmo a escravidão, que a gente vê assim, tráfico humano de crianças, de mulheres. Infelizmente, as relações trabalhistas sofreram muito com o pecado e ainda vamos sofrer até que Cristo venha. E aí vamos pensar então no ser humano como companheiro de Deus. A narrativa da criação de Gênesis 1 ainda diz que o ser humano foi colocado por Deus com domínio sobre todas as outras criaturas. E acrescenta que o ser humano foi chamado por Deus para dar nome a todos os seres viventes, no capítulo 2, verso 19. Isso mostra a posição privilegiada que o ser humano ocupou na criação de Deus. Nós fomos feitos para sermos companheiros de Deus,
participando da criação, da direção da criação. Olha que coisa linda. Em outras palavras, né, o ser humano não é igual às demais criaturas, vivendo simplesmente por instinto. O ser humano não está preso às determinações de um destino estabelecido pelas leis da natureza. Nós somos racionais pela graça de Deus. Nós somos postos por Deus em condições de dirigir as coisas criadas através do uso da nossa capacidade, dada pelo Criador. Então, nós falamos brevemente até aqui um pouquinho sobre a criação, procurando extrair a mensagem bíblica a respeito desse assunto e o que ela fala para a nossa atualidade. É muito breve, como eu tenho falado aos irmãos, é um comentário. A gente pode ler na confissão de fé muito mais, né, o que Deus fala, e é interessante que a confissão apresenta os trechos bíblicos para a gente ir lá na Bíblia, para a gente estudar. E quando fala-se da criação, a Bíblia também nos mostra que nós somos criados para viver em comunhão uns com os outros, né, com Deus e uns com os outros. E essa é a mensagem bíblica que a gente precisa tirar para viver e para proclamar hoje a respeito da criação. E às vezes a gente fica preso aí em teorias, mas será que é isso mesmo que Deus queria que a gente fizesse, né? Então fica esse questionamento. E talvez diante de tudo isso e de tanta crise, talvez a gente fique pensando, será que Deus também criou tudo, largou na nossa mão e sumiu? Será que Deus não abandonou a sua criação? Tem até a frase de caminhão que diz, né, se o mundo fosse bom, o dono morava nele. Infelizmente essa frase aí reflete um pensamento popular a respeito de Deus, porque dentro dela estão duas ideias, que Deus foi o criador do mundo e do universo e que Deus não tem atualmente nenhuma ligação com o nosso mundo, né? Deus criou tudo e deixou aí para ver o que vai acontecer e teria ido para outro lugar. E dessa maneira fica mais fácil até entender porque existem tantas desgraças, tantas misérias, por que o mal existe, enfim, e tudo que é ruim só acontece porque Deus está ausente, porque Deus então abandonou o mundo à sua própria sorte. Claro que diante de tanto sofrimento, de tanta injustiça, talvez seja mais fácil falar isso. O grande problema então passa a ser conciliar a presença de Deus com as desgraças que ocorrem no nosso planeta. Todavia, é exatamente essa posição da confissão de fé. No seu 5º capítulo, ela trata da providência de Deus, afirmando que Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Ou seja, Deus não perdeu o controle, Ele não criou tudo e saiu correndo. Não, Ele ainda é o Senhor da história. O fato é que Deus sustenta a sua criação. As ciências avançaram muito nos nossos dias e assim nós conhecemos o fundamento do universo de forma muito melhor e muito mais profunda do que pessoas que viveram há 100, há 200 anos atrás. A gente haja visto que nós conseguimos aí elaborar uma vacina para um vírus em tão pouco tempo, né? Coisas de 9 meses, 10 meses. Então, graças a essa situação, nós ficamos cada vez mais admirados com o funcionamento de todas as coisas que existem, né? E a gente consegue, às vezes, explicar coisas que antes eram inexplicáveis aos seres humanos. E a afirmação de fé de Westminster, da confissão, baseia-se na Bíblia, é a de que Deus é quem garante todo o funcionamento do universo. Tudo isso acontece porque Deus está garantindo que isso aconteça. E nesse aspecto é muito ilustrativo a história do dilúvio e da Torre de Babel. Em Gênesis 7, de 17 a 24, a gente tem a narrativa, por exemplo, de uma chuva prolongada que destruiu a humanidade. E ainda hoje, com todo o progresso, recursos técnicos, o ser humano continua na mesma situação da dependência da natureza. Olha que coisa, né? Como em outras épocas da história, a gente depende ainda do sol e da chuva. Nós tememos os terremotos, os vulcões, a gente pode ser destruído por catástrofes naturais.
Em Gênesis 11, de 1 a 9, a gente tem também a história da construção de uma torre que seu objetivo era chegar até o céu, a chamada Torre de Babel, que simboliza o projeto humano, então, que a gente continua repetindo aí nos nossos dias, de querer chegar até Deus, de querer ser igual a Deus, de ter o domínio sobre todas as coisas. O ser humano sempre quis proclamar a sua independência em relação a Deus e afirmar o seu próprio nome. Contudo, a gente vê que a grande lição é que o ser humano é frágil, é vulnerável. E nós dependemos de um universo funcionando bem para sobreviver. A nossa fé é a de que Deus é o grande sustentador do universo. É Deus quem conserva a sua criação em funcionamento para nos abrigar. Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. E nesse aspecto, Deus vai muito além da mera preservação da criação. A Confissão de Fé de Westminster, com base na própria Bíblia, ensina também que Deus dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Como é que isso acontece? Como é que Deus então governa todo mundo? Há algum tempo, um astronauta foi lançado ao espaço, viu o universo a partir de uma perspectiva privilegiada. Quando ele voltou, ele disse que não tinha visto Deus. Diante disso, perguntamos: como é que Deus governa o nosso mundo se a gente não o vê? E a resposta da confissão é a seguinte: Deus dirige e governa através das leis da natureza. Foi Ele quem estabeleceu as leis que regem o universo. Tais leis ainda hoje representam a direção de Deus para o nosso universo. Deus dirige e governa através de atos feitos pelas próprias criaturas. Em outras palavras, Deus se utiliza dos nossos atos para realizar os seus planos. E muitas vezes nós não percebemos a direção de Deus. Muitas vezes a gente até ignora a ação de Deus, mas até mesmo em tais situações, Deus realiza a sua vontade através daquilo que nós realizamos. Deus dirige e governa através das intervenções extraordinárias. Sim, Deus ainda faz milagres. É aqui que a gente coloca os milagres. Então, para ilustrar, vê, por exemplo, lá a conversão do etíope em Atos 8, a sua conversão se deu após ouvir o quê? Uma explicação das escrituras feita por Filipe. Mas o encontro de Filipe com aquela pessoa aconteceu por causa da orientação dada por um anjo, que mandou Filipe ir até onde ele estava. Então nós temos aí os dois últimos elementos apontando a ação extraordinária, um anjo, e uma ação ordinária. A pregação de Filipe são duas coisas concomitantes. E é exatamente isso que muita gente não quer entender nos dias de hoje. São muitas as pessoas que acham que Deus só está presente, atuando quando os milagres acontecem, só quando tem alguma coisa extraordinária. Mas foi o próprio Deus quem criou o nosso universo, foi o próprio Deus quem estabeleceu as leis que regem o cosmos, foi também Ele que nos criou. Logo, as leis universais e a nossa atuação também representam a ação de Deus. E nós precisamos aprender a contemplar as coisas naturais que acontecem e ver nelas a poderosa presença e atuação de Deus. Era exatamente isso que fazia o salmista no passado. Contemplando a natureza. Olha que lindo, o Salmo 19, o início dele. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. No mesmo tom, o Salmo 8 diz que: ó Senhor, nosso Deus, tua grandeza é vista no mundo inteiro. Um outro aspecto também que a gente pode ver sendo direção de Deus, sendo providência de Deus, diz respeito exclusivamente aos cristãos. Sempre existe aqueles que se tornaram cristãos
na expectativa de conquistarem os favores divinos. Ainda tem isso. São pessoas que pensam que ao se tornarem cristãs, ficaram livres de todo problema, de toda dificuldade. E o que costuma acontecer com essas pessoas é uma grande desilusão. Por quê? Elas se tornam cristãs, mas descobrem que continuam a ter problemas. Né? A vida não para, não fica tudo lindo, maravilhoso. E o que diz a confissão de fé sobre isso? A providência divina não elimina as dificuldades na vida do cristão? Então, não. A nossa confissão afirma que Deus deixa os seus filhos entregues a muitas tentações, a fim de que sejam humilhados, para animá-los a depender mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes. Em outras palavras, a providência de Deus sobre os cristãos não elimina os problemas e as dificuldades. Sinto muito informar. O que ocorre é que Deus, na sua soberania, utiliza tudo isso para alcançar boas coisas na nossa vida, utiliza isso para o nosso crescimento espiritual. Nesse sentido, a gente deve entender o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 8:28, onde ele diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Ao dizer essas palavras, Paulo ele não estava simplesmente tratando de um tema teórico. Na verdade, o apóstolo estava dizendo algo que era a sua própria experiência de vida. Ele mesmo tinha um grande problema. A gente não sabe especificar qual era o problema, mas Paulo menciona, numa linguagem simbólica, chamando esse problema de espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12:7. E ele diz que ele pediu para Deus 3 vezes para ficar livre desse sofrimento na sua vida, e Deus disse não. Deus não tirou o espinho. Então, a gente vê que o cristão é a providência de Deus, aí a gente está interligado com muitas coisas que nós não entendemos. E o que Deus fala para Paulo diante disso e fala para nós ainda hoje, né? 2 Coríntios 12:9, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Nós precisamos mais de Deus, quando a gente não dá conta de tudo. E frente à resposta divina, Paulo escreve o quê? Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Que maravilha! E para nós concluirmos então mais essa lição, para muitas pessoas dos dias atuais, a vida pode não ter sentido e elas vão vivendo sem saber a razão da própria vida. E a nossa situação como cristão é muito diferente. Nós cremos num Deus criador que sustenta a sua criação, que governa sobre todas as coisas. E só isso já dá sentido para a nossa existência. Nós sabemos que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Além disso, nós cremos num Deus que continua a governar. Ele não nos deixou a nossa própria sorte. E isso, além de encher a nossa vida de sentido, serve para nos dar conforto e encorajamento no dia mau, porque o dia mau vem. Nós precisamos aprender a viver cada vez mais com confiança na providência de Deus. A vida é bem melhor assim. Eu espero que Deus te abençoe e espero você na próxima aula. Até lá!